Olá, estamos de volta mais uma vez aqui, nossa última aula desse módulo. E eu quero fazer uma pergunta para você, já que a gente já está íntimo, você já me conhece, a gente já se emocionou, já riu. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para você aí. Na verdade, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você aí, nesse exato momento, de forma alguma, não pense num elefante rosa. Você pensou, né? Pois é. Esse que é o problema do não. A gente costuma achar que o não, ele vai trazer uma solução para alguma coisa que a gente quer com os nossos filhos e o efeito é completamente oposto. E é sobre isso que eu quero conversar agora nessa aula com você aqui, sobre a coragem que nós temos que ter com os nossos filhos para dizer o não, mas um não que não pode ser aquele não seco, e sim um não construtivo. Não é um não que vá tolir os nossos filhos, e sim um não que vai providenciar novas possibilidades. E vai também fortalecer esse encorajamento, porque um não seco, ele não é nada encorajador, não é verdade? E ele também não tem esse efeito, tanto é que você deve estar pensando até agora aí no tal do elefante rosa. Então, como é que a gente pode entender esse processo, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é como que isso funciona para os nossos filhos, em especial os filhos pequenos. Você tem um filho aí que tem até 3 anos de idade, por exemplo, pequenininho mesmo, ele simplesmente não consegue entender o conceito, o poder de abstração do não. E se a gente começar a ter uma conversa um pouco mais filosófica aqui, sobre entender o que é o não, a gente vai entender que é uma coisa bem difícil de a gente compreender e agarrar esse sentimento, porque o não nada mais é que a abnegação de uma ação. Olha que doideira. Então, se eu estou falando para você não pensar em um elefante rosa, você acabou pensando. Era para você não fazer isso. Mas que tipo de controle a gente tem sobre o nosso próprio pensamento? E que tipo de controle a gente tem de fato sobre o comportamento dos nossos filhos? A gente pode, é claro, utilizar algumas ferramentas, como por exemplo o que eu falei para a gente evitar na aula anterior, de usar essa necessidade que os nossos filhos têm de ter a nossa aprovação, para a gente poder controlar um pouco aquele comportamento dos nossos filhos, ou seja, se ele sempre me buscar para ter aprovação em tudo que ele faz, teoricamente eu posso ter algum tipo de controle sobre aquilo que ele está fazendo. E aí o problema é justamente que quando essa aceitação, essa recompensa que a gente está oferecendo para os nossos filhos por causa de um comportamento específico se cessa, a gente não consegue mais ter esse resultado no comportamento de uma forma linear dos nossos filhos. É por isso que é tão importante a gente estar falando aqui tanto sobre encorajamento, sobre como que a gente desenvolve e ajuda os nossos filhos a construir as virtudes e os valores que são necessários no mundo de dentro, né? Nas coisas de dentro, como eu falei também na aula anterior. Tá, mas aí, então o que que a gente faz? A gente proíbe o não? A gente não fala não? Não pode mais falar não para os nossos filhos? Não é esse o caminho. Até porque eu mesmo, hoje em dia, ainda falo não, dependendo das situações. A gente vai errar, mas não necessariamente a gente vai se tornar um robô que tirou a palavra não do nosso vocabulário e a gente só vai falar de outras formas com eles. Mas o que eu quero com essa aula aqui é criar um pouco dessa consciência sobre como que, às vezes, a gente vai tentar colocar limite nos nossos filhos e a gente faz isso de uma forma não eficiente. E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se coloca num lugar de autoridade, de, sabe, uma autoridade que inspira respeito, né? Não estou falando aquela autoridade que é por base de medo, que os nossos filhos vão fazer aquilo que a gente está falando porque eles têm medo da gente, não porque eles nos respeitam ou que nos veem como autoridade de fato. Mas se a gente quer trazer para eles essa inspiração, a gente precisa entender como que a gente vai falar com eles de uma forma mais eficiente. Então, voltando ao exemplo da criança lá de 3 anos, de até 3 anos, ela simplesmente não consegue entender qual que é o conceito do não, o que que o não significa. Não à toa que você aí, quando teve seu bebezinho, ou se você ainda tem agora um bebê, um irmão, algum um bebezinho na sua vida aí, você sabe muito bem que se você pegar um bebezinho de 1 ano de idade e falar: "Não pode pegar o controle. Não, controle não", esse bebê vai pegar esse mesmo controle, vai olhar para você, vai sorrir e falar: "Não", não é verdade? E por que que ele está fazendo isso? Não é para te provocar, tá bom? Lamento frustrar você que está aí nessa aula. Não é sobre você, é sobre ele. A gente às vezes peca muito com os nossos filhos porque a gente acha que é tudo sobre a gente, que pega tudo e leva tudo para o lado pessoal. Não, se meu filho pegou o controle, ele pegou o celular, ele sabe que não pode pegar, ele olhou para mim, sorriu na minha cara e disse não.
Por que isso acontece? Porque ele não sabe que ele não pode pegar aquele celular. Ele está construindo uma concepção de que aquele celular ali é algo que é importante para você, porque está sempre vendo você com aquele celular na mão, e que ele acha que o nome daquilo é não. De tantas vezes que você falou não para ele quando ele pegava aquele celular. Então ele pega aquilo e traz para você. Quer um comparativo bem interessante? Meu primeiro filho, que hoje tem 10 anos, o Dante, ele falava não para um monte de coisa. Não, pegava o controle e mostrava para mim. Eu falava, caramba, já só me faltava essa. Hoje, a Cora que tem 1 ano, depois de muitos anos de estudo, de aprofundamento e de vivência com os meus próprios filhos, a Cora ela não pega o meu celular e fala não e entrega para mim. Ela pega o meu celular e fala papai, papai, e dá para mim. Por quê? Porque quando ela pegava, eu não falava mais não, não pode pegar, solta isso. Eu falava é do papai, dá para o papai. E ela hoje não pega o meu telefone e fica mexendo. Ela só pega papai, dá para mim. Às vezes é até chato, porque eu não quero mexer no telefone. E aí o telefone tá ali do lado, sabe, no sofá, e ela vem e pega, papai. Se ela pega o controle da TV, papai. Então, a gente precisa lembrar que os nossos filhos não têm condição, desenvolvimento cognitivo para entender o processo de abstração do não. Então, falar não para os nossos filhos é simplesmente ineficaz, principalmente os pequenininhos. Quando eles vão crescendo, lá pelos 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, eles começam a entender de fato o que que é o não, né? Tanto que a gente fala não para os nossos filhos, eles entendem. Mas ainda é muito difícil para que eles controlem os seus impulsos. E quando que eu falo para você que você não pode pensar aí no elefante rosa, e você mesmo assim pensou, é justamente porque apesar de você saber que não é não, você não consegue controlar os seus impulsos e os seus desejos. Quem dirá os nossos filhos menores? Então, quando a gente fala, filho, não pode puxar o rabo do gato, não pode puxar o rabo do gato, não pode puxar o rabo do gato, o rabo do gato se torna um objeto de obsessão dos nossos filhos. Entende o problema? A gente está construindo toda uma ideia de que tudo é sobre o rabo do gato. E que a gente não está dando nenhuma alternativa para aquela criança, para o que ela pode fazer com aquele rabo do gato, né? Então, assim, virou tudo sobre eu quero o rabo do gato. E o rabo do gato, vamos aqui fazer um parênteses aqui. Se você tem um filho pequeno, se você tem um gato em casa, a gente precisa reconhecer e olhar o mundo um pouco, né? Fazer esse exercício de olhar o mundo com a perspectiva dos nossos filhos, né? O olhar dos nossos filhos, e entender que, de fato, se você é uma criança pequena e você tem um gato perto de você, o rabo do gato é simplesmente encantador. Ele é aquela coisa que serpenteia, fica se mexendo para cima e para baixo. Se o gato está brincando, ele dá umas rabiadas para cima e para baixo. Então, assim, é meio que irresistível já, por si só, o rabo do gato para um bebê, para uma criança pequena. Se a gente começa a colocar um hiperfoco nesse negócio, aí mesmo que a gente tem um grande problema, tá? Então, assim, como é que a gente pode mudar isso? É através da forma como nós nos comunicamos com os nossos filhos. A gente já não falou na aula anterior de como a gente poderia mudar a nossa forma de se comunicar com os nossos filhos quando eles apresentam desenhos e coisas para a gente olhar com eles? A mesma coisa agora, só que na hora de colocar limites, porque o não dentro do mundo dos adultos é a forma de se colocar limites. Mas quando a gente tem filhos, a gente percebe que o não é uma das piores formas de se colocar limites. E não que o limite seja um problema. O problema é a gente usar um não para colocar limites, porque afinal de contas o limite ele é importante para a criança, tá? A gente tem gente que acha que não pode criar filhos sem limites, né? Não, não, tem que liberar tudo, para a criança crescer no potencial completo dela. Não, criança precisa de limite, porque as crianças elas não têm condição de entender todas as possibilidades, a infinidade de possibilidades que existem na vida. Por exemplo, se eu vou oferecer para o meu filho um almoço, eu posso oferecer algumas escolhas para ele. Filho, você quer comer hoje brócolis ou beterraba com seu prato aqui de arroz e feijão e franguinho? Eu posso dar essa oportunidade para ele escolher. Mas se eu simplesmente chego para ele e falo, filho, o que que você quer comer hoje? Ele não vai conseguir entender e, sabe, abstrair todas as possibilidades. Então, o limite, ele tem essa função de contorno e de organização interna da vida dos nossos filhos. A gente não tem que dar limites para eles só porque, não, nós temos que ser autoridades respeitadas e tal.
Não, a gente tem que dar limite, porque limite é contorno, e contorno é amor, é afeto. Quando um bebê nasce e ele sai da barriga, né? Tá ali, saiu da barriga, pronto. De onde ele ficou 9 meses, bonitinho, ó, contornado, cheio de limite, um limite muito bem definido, tudo bonitinho, confortável, e sai para esse mundo gigante, assustador, barulhento e frio, ele só vai ficar feliz se ele tiver contorno físico. E esse contorno físico se chama colo. Por isso que colo é tão importante para o bebê. Mas a gente esquece que depois que esse bebê começa a andar, a gente precisa continuar dando esse contorno de outras formas. E o limite é uma dessas formas. Dar limite também é dar amor para os nossos filhos. A gente só precisa mudar a forma de dar esse limite. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Quando a gente fala, vamos pegar o exemplo do rabo do gato, já que a gente já se fixou nesse momento aqui, né? Então, tá lá, o rabo do gato mexendo, seu filho vai lá mexer. Você pode falar não e ajudar o seu filho a construir uma obsessão sobre aquele rabo de gato, ou você pode ser respeitoso com seu filho a ponto de falar: olha, eu preciso mostrar para ele que isso não é legal, mas eu posso mostrar outras possibilidades do que ele pode fazer. Porque se a gente só cerceia sabe, a existência dos nossos filhos, a gente não ajuda que eles entendam o que, que eles podem fazer. Então, se eu falo não, o que, que eu posso fazer então? Né? Se eu não posso mexer no rabo do gato, o que, que eu posso mexer? Essa que é a construção que a gente precisa fazer para entender como é que se coloca limites de uma forma mais encorajadora, digamos assim. Então, no rabo do gato está ali balançando, o que, que a gente pode fazer? Puxou o rabo do gato e olha, eu tenho muita propriedade para falar, porque além de tudo, eu tenho uma filha de 1 ano e tenho 5 gatos em casa, então o que acontece lá é a Cora puxando o rabo de gato. Então, assim, é o meu dia a dia. Então, o que, que você pode fazer? Filha, machuca, faz dodói no gato, olha só, o rabo é dodói. Vamos, vem cá, vamos fazer carinho, vamos cuidar do gato? E aí a gente começa a mostrar o que, que ela pode fazer e não o que ela não pode fazer. Então, Cora, vem aqui. Olha aqui. Olha, ele gosta de carinho na cabeça. Olha só, filha. Olha como ele fica feliz. Ela até deitou aqui o gatinho, olha só. É nesse momento que a gente começa a mostrar uma potência de vida que não seja limitada pelo não, e sim oferecendo, encorajando os nossos filhos a testar outras coisas que sejam aceitáveis dentro da nossa vida. Porque lembra, eu não estou criando filho solto, eu preciso do limite, mas eu preciso pensar em como eu vou colocar esse limite, tá? Então, passou ali o exemplo do rabo do gato, vamos pensar em um outro exemplo, como briga entre irmãos. Os irmãos estão brigando entre si. A gente pode simplesmente chegar e falar: olha, vocês não podem brigar. Vocês são irmãos. Vocês são do mesmo sangue. Você não pode, vocês são família, vocês têm que se respeitar, vocês não podem brigar, não pode implicar um com o outro. A gente está ajudando em alguma coisa nessa relação conturbada entre os irmãos? Não. A gente não está dando nenhuma ferramenta para nenhum dos nossos filhos para entenderem que eles precisam dialogar entre si e não brigar entre si. Então, quando a gente fala, por exemplo, para uns irmãos ali que estão brigando, é sentar e falar assim: olha, eu acho que vocês estão com a cabeça bem quente. Vocês estão, né, brigando, mesmo sabendo que brigar não ajuda nada, né, filhos? Então, assim, vocês sabem que não ajuda, né? Ah, não, a gente sabe. Beleza, a gente já sabe que eles sabem da regra, né? O problema não é saber ou não saber a regra, é lidar com as dificuldades, com os desafios da vida, com os desafios da socialização, dos relacionamentos e encontrar ferramentas de resolver esses desafios. Então, beleza, vocês sabem, né? Mas vocês estão tão bravos, tão nervosos, que vocês estão brigando um com o outro. E acho que isso não ajuda, né? Vamos pensar um pouco aqui, então. Vamos primeiro respirar um pouco, vamos todo mundo respirar. E aí a gente pode sentar com os nossos filhos. Vamos sentar aqui que eu também estou um pouco nervoso, tá? E a gente pode dar uma exagerada, trazer um pouco de ludicidade, um pouco de graça para as relações das nossas vidas, porque a gente precisa disso também. Então vamos lá, que eu estou nervoso também. Vamos sentar aqui, vamos respirar. Todo mundo sentou. Respira, forte, joga o ar para fora, inspira, expira. Tenta fazer esse movimento com eles, porque afinal de contas é um modelo que é uma das ferramentas mais preciosas e poderosas para ensinar os nossos filhos de alguma coisa. Então, sabe, module isso. Mostre a respiração. Bom, respiramos. Eu acho que já estamos mais calmos, né, filhos? Acho que a gente agora pode conversar sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? E aí você começa a perceber que os nossos filhos eles precisam de ajuda para mediar esses conflitos. Não só dentro de casa, mas quando a gente faz isso dentro de casa, a gente também está dando oportunidade para eles entenderem como podem fazer isso na escola, por exemplo. Né? Mediar esses conflitos dentro da própria escola. Filho, vamos lá. O que, que você
por que você gritou com seu irmão? E ele vai dizer, não, porque ele pegou minha cartinha sem eu me pedir, essa cartinha era minha. E aí você pode, lembre-se, você não pode ser o juiz, você tem que ser o mediador. Esse é um papel completamente diferente dentro da nossa parentalidade. Então, tá, olha, Dante, ele falou que você pegou a cartinha dele, né? O que você acha sobre isso? E aí ele vai falar: "Não, eu peguei, mas não é dele. É dele, eu sei que é dele, mas estava no chão. E se é no chão, é de qualquer um". Aí você: o Dante trouxe uma questão aqui, Gael, é isso mesmo?". E eu vou te dizer, isso é uma relação que está acontecendo nesse exato momento na minha casa, tá, assim, a gente está construindo isso juntos. E a gente não precisa resolver os problemas ali na hora, tá. Então, assim, não é ser juiz e não é ser imediatista, mas é fazer com que as crianças se ouçam e tentem construir juntos as soluções para os problemas que ela tem. Então, nesse exemplo, eu cheguei, e aí, Gael, é isso mesmo? Você acha que é isso? Não, não é porque está no chão que não deixa de ser meu. E então talvez a gente precise criar uma regra aqui entre vocês de como que a gente vai separar e entender qual carta é de qual e tudo mais. Então, hoje, nesse momento, eles estão lá em casa construindo caixas de cartas do Gael, caixas de carta do Dante. Eles estão desenhando, pegaram caixas de papelão, estão desenhando os bonequinhos, os personagens das cartinhas, estão lá fazendo tudo, cartas do Gael, cartas do Dante. E fizeram uma caixa, inclusive, de cartas comum. Essa caixa comum é a caixa onde qualquer carta que tiver ali é de todo mundo. Olha só que solução maravilhosa que aconteceu a partir de um momento em que eu me pus como mediador e não como a figura prepotente que tem que resolver aquele problema que está acontecendo ali. Eu simplesmente ajudei um a ouvir o outro e incentivei, encorajei que esses irmãos construíssem uma solução juntos. E eles começaram, todas as voltas da escola, que era onde a gente fazia os nossos planejamentos desse problema, toda vez que eu buscava ele das escolas ali e tal, buscando, estou no carro, e aí, como é que tá? Como é que tá as regras novas? Não, acho que a gente está pensando aqui em umas regras novas aqui sobre construir essas caixas, sobre não sei o quê, mas se um ficar desse jeito, mas o determinado tipo de caixa não pode ter determinado tipo de carta. Então, assim, começaram a construir uma série de regras tão ricas que eu fico orgulhoso deles, né? Por mais que a gente tenha falado sobre a questão do orgulho na aula anterior, mas sabe, dá orgulho de ver como que os nossos filhos conseguem construir soluções bastante complexas, para problemas também bastante complexos, se a gente se abstém de assumir esse papel de juiz, de executor e de determinador de nãos, sabe? Então, acho que esse é o grande poder encorajador de quando a gente se senta e tenta oferecer alternativas para os nossos filhos, e tenta fazer com que eles criem soluções para os próprios problemas. Aqui a ideia, quando a gente fala que vamos tentar tirar o não um pouco da jogada, e vamos falar o que a criança pode fazer, ou vamos construir uma solução junto com a criança, a gente está nada mais, nada menos ajudando os nossos filhos a construir uma percepção de mundo focada em solucionar problemas e não encontrar culpados. Esse que é o grande lance que a gente precisa pensar quando a gente está se comunicando com os nossos filhos, porque assim, você sabe, você é adulto, eu também sou. Se a gente está, por exemplo, no ambiente corporativo, aí a primeira coisa que as pessoas querem encontrar é quem foi o culpado, quem foi que errou, quem foi que fez certo, quem é que tem que ser premiado, quem é que tem que ser punido. E por mais que o mundo seja assim, não impede com que a gente faça com que os nossos filhos construam, desde a primeira infância, essa noção de que eles precisam focar em resolver problemas e não encontrar culpados, porque sempre que você procura um culpado, você vai ter uma vítima e vai ter esse ressentimento acontecendo, sendo construído, sendo incentivado dentro dos nossos próprios lares. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos filhos cresçam sabendo que eles têm valor próprio, que eles saibam resolver esses conflitos e que, em última instância, que eles possam buscar ajuda. Porque chegando nesse momento mais finalzinho aqui da nossa aula, eu queria fazer uma última pergunta para você que está aí. Uma pergunta barra reflexão, e aí você pode comentar também, que eu vou querer conhecer, eu vou querer saber qual é a resposta que você está dando por aí, que é a seguinte: pensa comigo. Se você tem o seu filho e você está criando esse vínculo, encorajando o seu filho e pensando em todos os valores e virtudes que você precisa incentivar ali, que o seu filho construa dentro de si. Você tem esse seu filho e você tem ele crescendo. E ele vai se tornando, eu, por exemplo, tinha há 10 anos atrás um bebê pequenininho que mal cabia na minha mão. E hoje ele já é um galalau grande, o Dante, né? Tá ali grande, já ali encontrando os primeiros desafios da pré-adolescência. O que eu quero que o meu filho pense com relação a mim?
eu quero que ele me veja como uma fonte de ameaça ou quero que ele me veja como uma fonte de segurança? Eu quero ser um porto de ameaça, um porto monstruoso ou um porto seguro emocional? E a gente só vai ser esse porto seguro emocional se a gente pensar em todas essas questões. E você pode, inclusive, ter aqui um monte de aula bacana para você assistir dentro da plataforma, não só as minhas, né? Então, assim, não fique só aqui, vai explorar por aí. Mas você precisa pensar que as coisas que a gente faz hoje com os nossos filhos vão ter impacto, sim, na vida dos nossos filhos, desde a fase da adolescência até a vida adulta. Então, em último lugar, queria te perguntar: se o seu filho, quando for adolescente, quando ele for adulto, quando ele fizer uma coisa errada, o que você quer que ele pense? Meu pai não pode nem saber disso. Ou eu preciso perguntar, eu preciso conversar com meu pai sobre isso. É essa que é a diferença que a gente precisa ter como meta. É, inclusive, minha meta pessoal de paternidade, com que os meus filhos sempre pensem, eu preciso contar para meu pai isso daqui. E não, por favor, pelo amor de Deus, não conte isso para o meu pai. Com isso, eu vou ficando por aqui. Foi uma alegria imensa estar aqui conversando com você. Eu espero que tenha te ajudado a pensar em algumas coisas diferentes, aí um pouco fora da caixinha, tenha trazido um pouco de paz e acolhimento para esse coração angustiado que é de pai e de mãe, né? A gente sofre, a gente vê um negócio aqui, tá errado o que a gente está fazendo. Vê ali, tá errado. Aí vem um outro cara e fala que tá errado. A gente faz um curso e estão fazendo tudo errado. A gente está estragando a vida dos nossos filhos. Não estamos, não. Porque, olha, se eu tenho certeza aqui falando com você aí, é que o seu filho te ama demais. E apesar dos seus erros, porque os nossos filhos, eles veem o pior e o melhor de nós. Eu te garanto, os meus filhos são as únicas pessoas que já viram eu gritar de estourar a veia aqui, de raiva, de descontentamento, de frustração com a vida. E eles continuam escolhendo me amar todos os dias. Me abraçar quando vão dormir, me abraçar quando acordam, falar, papai, vem aqui, papai, eu te amo. E isso a gente não encontra em nenhuma outra relação da vida, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.